Beleza, então, beleza, tá gravando já? Já. Tá, beleza. Então, boa noite a todas, a todos, a todas, né? Nós estamos aí para uma segunda live aqui do nosso curso da nossa comunidade, já não é só o curso, porque muitas pessoas já saíram do curso há um bom tempo, da nossa comunidade de gestão de políticas públicas, né? E a ideia disso foi a gente ocupar um pouco o nosso tempo na quarentena para trazer pessoas que são especialistas em diversas áreas da gestão pública, né, ou do ponto de vista acadêmico, ou do ponto de vista do mercado de trabalho, do ponto de vista profissional, para a gente fazer essas discussões em grupo, né, e de uma outra, além disso, né, um outro objetivo é desanuviar um pouquinho a cabeça de todo mundo, né, eu brinquei até na última live, se a gente passar 12 horas por dia vendo a Globo News, todo mundo fica pirado no fim do dia, né, vamos falar de outros temas. Claro que é impossível a gente escapar do pano de fundo, que é a pandemia, isso que é comum a todo mundo, ao mundo, né, mas a gente pode falar de outros assuntos, e é para isso que hoje a gente vai estar aqui discutindo a iniciativa de trazer as três palestristas, é para a gente discutir um pouco a questão das mulheres em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, né, começando a viver. E aí eu sugeri, mas aí vocês façam como vocês acharem melhor. Três eixos, que seria saúde, né, trabalho e política, né? Vamos lembrar que a gente está num ano que temos também eleições, né, e tem uma série de candidatas que já estavam se preparando, já estavam dialogando com suas respectivas bases sociais, né, se lançando candidatas, nós tínhamos aí todo um cronograma importante, né, muita formação de quadros, para que a mulher possa ocupar mais lugar, né, tanto no Poder Legislativo quanto no Executivo. Então, para hoje, a gente está trazendo três pessoas extremamente interessantes, né, que são fundadoras da Iniciativa Brasilianas, que elas vão contar para nós, assim, com mais detalhes o que é, né, que são a Thaisa Torres Nunes, que é da turma de 2014, a Flávia Batista, que é da turma de 2013, e a Tamara Ilinsky Kranchaninov, que é da turma de 2007, tá certo? Então é isso, eu queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui, a gente está gravando, esse material depois vai ser disponibilizado em alguma plataforma que a gente ainda não definiu, mas a gente vai definir, para que quem não pôde estar aqui hoje conosco e quiser acompanhar, possa ver depois, e no final de tudo, se tudo der certo, se a gente conseguir, a gente espera pegar, né, todo esse material a partir da reflexão que foi feita, e cada um dos palestristas produzir um texto, pequeno até, não precisa ser muito grande, mas a gente fazer um livro eletrônico, né, um livro sobre, sei lá, reflexões da pandemia, não sei que nome, aí a gente depois escolhe um nome, vota um nome, alguma coisa assim, para dar uma, digamos, até uma resposta para a comunidade uspiana e até para a sociedade, de tudo aquilo que a gente recebeu nesses anos todos, né, em termos de suporte, de aporte da sociedade para poder estudar em GPP, né, então a gente também tem condição de devolver em termos de ideias, de propostas, de informações, tá certo? E a última coisa que eu queria falar, para você que está assistindo, que não está hoje palestrando, se você tiver a vontade, a ideia, a predisposição de montar uma live também, sinta-se à vontade, será muito bem-vinda qualquer ideia. É a questão só de você comunicar para o Aguinaldo, para mim, e aí a gente tenta acertar a questão de data e horário, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado a todas e a todos. E tá com vocês aí, meninas, a palavra. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professor, pela introdução. Vou começar contando um pouquinho do que a gente faz e por que a gente veio falar sobre esse tema. Depois passar a palavra para a Tatá e para a Flávia também. Para quem não me conhece, meu nome é Tamara. Eu sou gestora de políticas públicas, me formei em 2011, fiz mestrado e doutorado na administração pública da GV. Atualmente eu dou aula na FESP, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e trabalho numa consultoria voltada para o setor público. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, fui assessora do gabinete do prefeito entre 2013 e 2014, e também trabalhei na Defensoria Pública, na parte de gestão. E a Brasilianas é um grande projeto que surgiu de muitas angústias que a gente tinha, né? A Tatá e a Flávia foram as grandes mentes brilhantes por trás dele. Depois, gentilmente, me convidaram para fazer parte dele. E ele vem muito nessa pegada que a gente vive, né? Principalmente desde 2016,
de tentar influenciar mais diretamente no que estava acontecendo, no que acontece politicamente, né, na nossa sociedade, na política institucional, né, óbvio. Acho que política a gente aprende que é tudo e tudo que a gente faz o tempo todo, né? Então, a Brasiliana surge dessa necessidade de pensar em alternativas e agir de forma prática e de uma forma pragmática, ou seja, agir de uma forma que de fato você está de fato nós estaremos incidindo sobre o que a gente acredita ser um dos problemas da nossa sociedade e, enfim, do nosso sistema político, do nosso sistema representativo, que é a baixa participação de mulheres como eleitas, né, ocupando espaços de poder institucional, na política institucional. Então, a gente acredita que a gente precisa ter mais mulheres representadas dentro do sistema político para garantir que, de fato, a gente tenha uma certa, né, renovação, essa palavra que ficou tão fetichizada, né, desde as últimas eleições, mas para garantir que, de fato, novas ideias e grupos que sempre estiveram muito subrepresentados estejam dentro desses espaços decidindo. A gente atua em 3 grandes eixos, né, então cada um deles está relacionado a uma ideia, né, a um propósito nosso. O primeiro é a formação, então formar mulheres para que elas façam campanhas, para que elas ocupem espaços institucionais. Então a gente fez, no ano passado, um curso para 60 mulheres que querem ser candidatas, muitas delas vão ser candidatas, algumas decidiram não ser durante o caminho, mas a ideia é, de fato, dar instrumento para que essas mulheres estejam nesses espaços de poder, de política institucional, né? Então, foi um curso que contou desde temas de teoria sobre feminismo, até oficinas práticas sobre fazer campanha, conversaram um monte com várias mulheres que foram candidatas ou que são mulheres eleitas, então foi um espaço muito rico. A gente teve mais de 800 mulheres inscritas, e foi super difícil fazer uma seleção para o número de vagas que a gente tinha, mas isso demonstra, né, a necessidade, como tem demanda para esse tipo de formação. E a gente sempre fala que mulher, se a gente fosse dar formação para o resto da vida, a gente faria a formação para o resto da vida. Então, sempre vai ter muita demanda. A mulher, né, tem esse aspecto que a gente vai falar um pouco dele daqui para frente. Então, o primeiro é formar mulheres para que ocupem espaços, né? Nem formar, né? Às vezes é só dar um empurrãozinho para aquela mulher se colocar nesse espaço que ela tem total condição de ocupar. Várias mulheres, 20, 25 anos sendo assessora de político e fala, não, mas eu não estou preparada. Então a gente fala, nossa, se você não está preparada, amiga, né, quem que vai estar? Então, às vezes, é só criar consciência, né, ajudar essa mulher a se colocar no lugar, né, que é tão difícil para a gente. Então, depois da formação, a gente trabalha também com a formação de redes. Então, a gente tem a rede estadual de mulheres na política. A gente faz um encontro cada 6 meses, tá? Mais ou menos, né? Fez a cada 3. 3, né? Esse ano. E a ideia é que as mulheres que querem se candidatar tenham outras mulheres como referência, possam conversar com outras mulheres até que já estão nesses espaços, e que a gente possa, então, promover discussões entre elas e que elas reconheçam, né, como mulheres, que é normal, que ter mulheres nos espaços de poder é uma coisa normal, né? Tem que se tornar cada dia mais normalizado. Então, formação, rede e, por último, uma plataforma de políticas de gênero, né? A gente quer que as mulheres se elejam, que elas permaneçam nos espaços de poder, mas principalmente também que elas defendam políticas de gênero, né? Que elas defendam políticas para mulheres. A gente não quer eleger mulheres que defendam os interesses que estão aí colocados historicamente nas arenas de política tradicional. A gente precisa de mulheres defendendo políticas para mulheres, né? Então, a gente tem esse tripé de atuação: formar, rede e uma plataforma para que, de fato, as propostas que essas mulheres que foram formadas e que estão na rede dialoguem com as necessidades reais das mulheres eleitas ou não. Então, a gente está nesse momento, né? Então, as reuniões da rede também têm esse propósito de ajudar a formar essa plataforma. Nossas atividades são, até agora, né? A gente trabalha voluntariamente com alguns pequenos editais, então tudo que a gente faz é muito baseado nesse espírito, né, colaborativo, de garra, de quebrar galho, de tudo, né? Então todo mundo faz um pouquinho de tudo.
Então, está sendo uma experiência incrível, muito rica. Toda vez que a gente pensa em desistir, a gente vai para uma reunião da rede, sai super renovada, porque é isso, é muito intenso e muito gratificante poder estar de fato atuando, né, nesses espaços. Então, é isso que a gente tem feito. Acho que é isso. Acho que tá ótimo, Tamara. Só vou complementar. Bom, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Thaisa. Trabalhei aí alguns anos, principalmente com mobilização política, assessoria parlamentar, até que, depois de trabalhar em algumas campanhas, tanto de homens quanto mulheres, decidi, né, perceber a importância, na verdade, de ter mais mulheres na política, porque, na verdade, havia um número considerável de candidatas, mas mesmo assim elas não se elegiam, perceber essa importância de se dedicar a essa pauta, de me dedicar a essa pauta, e assim acabou surgindo a Iniciativa Brasilianas. E aí só vou complementar, que eu acho que a Tamara fez uma fala muito completa, que a gente já conseguiu ir para Maringá, no Paraná, e já conseguiu ir também para Marília, no interior do estado, e que o que impede mesmo a gente de conseguir chegar a cada vez mais mulheres é realmente a questão de recursos financeiros, de, enfim, financiamento, estrutura, mas que a gente tem planos aí de conseguir rodar mais, tanto o estado quanto outros estados, porque a gente sabe que é uma demanda muito grande. Então, a gente se surpreende, assim, de como conhecimentos que a gente tem, como o Iglesias falou, né, acabamos tendo tão fácil acesso por causa da universidade pública, como outras mulheres, esse conhecimento que a gente tem é muito valioso, enfim, é muito importante. Então, vou passar a palavra para a Flávia. Flávia está por aqui, para você se apresentar, e aí vou começar a parte de cenário e discussão. A gente não te ouve. Liga seu microfone, Flá, talvez esteja desligado. Bom, vou começar. Aí, foi. Agora foi? Foi. Tá bom. Bom, eu sou da turma de 2013. Eu comecei a estagiar na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado. Depois fui efetivada e hoje exerço o cargo de diretora do Centro de Despesas dentro do Departamento de Finanças e Orçamento. Então, a Brasilianas, para mim, veio fazer um pouco dessa ponte, né, de um trabalho que é tão técnico, mas que eu sentia muita falta desse lado político, das discussões que a gente acabou tendo na universidade. E, enfim, tem sido muito rico. Conheci a Tamara nesse caminho, uma pessoa sem palavras, né, amiga? E tem sido uma experiência incrível, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. E agradecemos tanto o Iglesias pelo convite, quanto a Aguinaldo por toda a estrutura, que a gente nunca imaginou fazer essa live. A gente acabou vendo muito conteúdo que a gente quer trazer, não vai dar tempo de trazer e trabalhar tudo hoje, mas já estamos pensando em mais materiais e mais lives. Acho que foi bom, porque deu para a gente, vamos usar esse momento e também não ficar paradas. Então, começando um pouquinho, né, quer subir o slide, Tamara? Consegue pôr na tela? Vou pôr na tela. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Sim. Mas você tem um jeito, eu acho, de pôr tela cheia, não tem? Eu consigo colocar aqui. É só para colocar nesse Tamara Inski novo que fica a tela cheia, eu acho. Mas tá na tela cheia para mim. Para mim também já tá. Curioso. Tranquilo. Clica nessa fotinha nova que apareceu, Iglesias, em cima, para mim tá em cima da cabecinha da Tamara. Isso, aí mesmo. Tem a Tamara você e a Tamara projeção. Bom, vou passar para o segundo. Acho que é você que tem que passar, né, amiga? Tá. Um pouquinho o resumo de hoje. Então, a gente vai trazer alguns pontos de cenário. Na verdade, não é uma novidade que as crises, tanto políticas, econômicas, guerras, enfim, períodos aí de grande instabilidade econômica, política e financeira, elas trazem consequências sociais para as mulheres, né? Então, não é uma novidade, eu acho que, de certa forma, a gente, já antecipando um pouco a discussão, a gente está conseguindo dar respostas rápidas, relativamente rápidas, porque já tem esse acúmulo, embora o isolamento social, ele acaba fazendo a nossa noção de tempo estar um pouco alterada, então não parece rápido, parece devagar. A gente está vendo aí um ciclo de políticas públicas que, em menos
de um mês, né, tem a avaliação, a formulação e a implementação de uma política pública. Eu acho que isso é muito devido a essa documentação, esses estudos acadêmicos que já documentavam essa questão de como crises afetam populações vulneráveis, incluindo aí mulheres. Então, esse vai ser o primeiro ponto de hoje. Depois a gente vai passar um pouquinho o que a gente sabe do atual cenário de mulheres, tanto na questão econômica, quanto política, quanto social. E depois vai para pontos de discussão que são alternativas, né? O que pode ainda ser feito, quais são as propostas que a sociedade civil está colocando, alguns políticos, e aí de diversos campos políticos estão circulando os diferentes tipos de propostas, tributárias, formulação de política pública, e quais são as propostas que englobariam mulheres, né? E, por fim, a gente propõe um exercício coletivo, que é pensar um pouco o que representa o cenário atual como um ponto de inflexão. Então, para onde a gente vai depois disso, e pensar um pouco que imaginar, né, fazer esse exercício de imaginação é também agir, no sentido que para a gente agir, a gente precisa primeiro imaginar, preciso primeiro colocar um ponto e depois definir a estratégia para chegar lá. Então, também vamos fazer esse exercício para todo mundo que participar da live hoje. Vamos lá. Eu peguei esse trechinho do IPEA, é um estudo de 2016, desculpa, que ele, na verdade, é uma nota técnica que ele faz o levantamento de diversos estudos do mundo inteiro, é bem interessante, que estudam como que crises econômicas afetaram mulheres ou grupos vulneráveis. E aí, vou ler essa última frase, que é: os resultados dos estudos que analisaram a variável gênero foram ambíguos, embora as crises pareçam afetar mais as mulheres que os homens, e ainda que, em relação aos casos de suicídio, mais homens sejam atingidos. Então, de novo, aqui, a gente já tem essa parte teórica nos dizendo quais são os grupos, né, ali, quais são as variáveis que podem oferecer fatores de risco: idade, escolaridade, estado civil, tamanho da residência, emprego, ocupação, renda, restrição financeira, crenças pessoais, estado de saúde, área de residência e relações sociais. Aí eu peguei esse trecho de inglês, que eu vou fazer uma tradução livre, de um estudo bem interessante, que foi publicado em Berkeley, aí saiu publicado em 2013, que é um pouquinho investigando um pouco de crises e como as mulheres importam nessas crises, tentando fazer um pouco uma contranarrativa, né, do que a gente vê por aí. E aí eu vou fazer uma tradução livre, se eu errar alguma coisa, me desculpem, é difícil, eu já li, é difícil traduzir ao pé da letra esse trecho, que é do slide isso. Nas narrativas econômicas, especialmente as financeiras, mulheres normalmente são esquecidas ou levadas em conta como atores, atrizes, né, ou pensadores que não são sérios, quando o seu trabalho é erroneamente diminuído, inconsequentemente, porque geralmente é um trabalho parcial, pago pouco, né, mal pago ou não pago. Além disso, os mesmos estudos de caso mostram que economias políticas das mulheres são trivializadas no debate público, porque o dinheiro que elas levantam é erroneamente trivializado como pequeno dinheiro que não importa, e não principal economia de um lar, não como a veia principal de um lar, porque elas compram basicamente bens de consumo, como roupas e alimentos, e não material de equipamento ou materiais que são levados em conta. Então, aqui a gente vê como, na verdade, e aqui, na verdade, a gente viu várias referências mais teóricas que trazem como já se sabe para onde a crise vai pender, não importa qual crise, não importa se a gente está falando hoje do coronavírus, ou aqui nesses estudos que eu peguei, são muitos estudos falando da crise de 2008. E aí, já vou pedir para a Flávia começar a me ajudar nessa parte que a gente está mais falando da atual crise, economia. Flávia, quer ler esse trecho? Acho que desde a semana passada, né, começaram a sair alguns estudos já da sociedade civil, principalmente, mas quem são os mais frágeis no momento, até com essa discussão mais presente de respostas à crise econômica. Então, Flávia. Esse é um trecho de uma entrevista que o Celso Ataíde, presidente da CUFA, deu para a BBC News no dia 2 de abril. Ele disse que os mais frágeis da sociedade são os moradores de favela.
Os mais frágeis entre os favelados são as mulheres. E os mais frágeis entre as mulheres são as mães. Por quê? Porque elas cuidam dos filhos, muitas vezes trabalham no emprego informal, costurando, fazendo unha, e ainda cuidam dos velhos. Porque todos os velhos, 90% dos idosos das favelas, são as mulheres que cuidam, sejam noras ou sejam filhas. É bem interessante, porque a gente não combinou isso, né, Flávia, na nossa pesquisa bibliográfica, mas o trecho anterior, que é de outro momento, que não tem completamente nada a ver com agora, faz total sentido e parece que encaixa como uma luva nesse que a gente pegou, que fala do coronavírus. É um pouco isso, né, como que essa crise afeta diversamente, quer dizer, afeta diversos grupos vulneráveis, mas como a mulher consegue, especialmente a mulher que se soma a recortes, consegue ser a mais afetada nessa crise. E aí, indo para a questão de sociedade já, acho que a primeira notícia que saiu sobre aumento de violência contra a mulher foi na China, né? Foi o primeiro indicador que teve. A China já tinha reportado isso, que aumentou o índice. No Brasil também já se nota esse aumento, como em diversos países do mundo. É um efeito do confinamento, a violência contra a mulher sobe. E aí a frase também que a Flávia trouxe, que a violência não se limita ao campo de batalha, que é do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Uma colocação, que eu acho que é importante, assim. A gente está falando de um aumento da violência para a mulher em um país como o Brasil, que são 5 casos de agressão a cada 2 minutos. Então, não é um país, assim, que dentro dos parâmetros já é algo aceitável. A gente tem um aumento no Rio de Janeiro, por exemplo, notificado aí pelo Ministério das Mulheres de 50% desde que a quarentena foi instaurada, e 80% dos casos de agressão contra as mulheres no Brasil, 80% dos responsáveis são os parceiros. Então, a ONU chamou a atenção disso num pronunciamento feito essa semana, no dia 6, pedindo para que os estados nacionais tomassem esse cuidado com as mulheres, que eles fizessem políticas de proteção para as mulheres. E aí ele propõe até algumas ideias que a gente depois traz aqui no debate, mas de como isso é tão forte no mundo inteiro, porque esse é um índice que cresceu na China, cresceu na França e em outros países da Europa, e no Brasil, assim, a gente tem no máximo 1 mês de quarentena, e é perceptível em todos os estados. O Ministério das Mulheres já está criando um aplicativo para que as mulheres consigam denunciar isso de uma maneira mais forte, então não é trivial. Sim. É o que a gente sempre fala, né, nas formações, inclusive, que como a gente não consegue falar de políticas positivas, né, a gente está sempre, infelizmente, tendo que lidar com essa pauta da violência de forma recorrente para depois conseguir lidar com questões econômicas e políticas. E como eu acho que também, infelizmente, essa parte de violência da mulher é uma que está bem documentada, que foi bem noticiada, eu vou passar já para a parte política, que eu acho que é a que está mais, assim, o X da questão, e que até vou pedir ajuda para videntes, tipo a Tamara, professores de política, ajuda aí. Aguinaldo, Iglesias, então, porque essa parte eu acho que é a mais difícil de responder. Bom, vou falar um pouco do que a gente já sabe, né, do que já sabia, ou que deveria saber, que é se o calendário eleitoral fosse mantido, estando mantido, a partir de maio, já é permitido captar recurso via financiamento coletivo para as candidatas, então você já pode abrir sua captação. E isso é também uma ferramenta de campanhas populares, campanhas menores, né, essa arrecadação via financiamento coletivo, e não só via doações diretas para campanha e fundo partidário. Então, se mantido o calendário, é isso, a partir do mês que vem, praticamente começa-se uma campanha, uma pré-campanha, e como que pensar a política e a arrecadação de fundos em meio a esse caos, sendo que a gente sabe que o calendário político no momento continua. A gente vê aí, quanto mais estruturadas os mandatos, ou as políticas, ou as candidaturas, mais elas estão pegando esse momento de quarentena para se organizar. Então, existe também uma discussão muito grande sobre, acho que essa é a que mais aparece, sobre o fundo partidário, né? Sobre esses recursos do fundo partidário, e o Barroso já se pronunciou essa semana passada, dizendo que quem resolve isso é o Congresso. E agora os ministros do TSE estão começando a discutir sobre adiar eleições para dezembro, mas sem prorrogação de mandatos. Também não consigo imaginar como que vai ser isso. Ajudem, porque eu faltei nessa aula da faculdade ou essa aula não teve.
Acho que é complicado. Ajuda os universitários, porque tá difícil. E como que a gente pensa, então, todo aquele calendário que, né, a gente está há 1 ano e meio quase trabalhando com formação e tudo que a gente falou, não sabemos se vale mais ou se vale como que vale, enfim. E a gente está muito de olho nisso, porque a gente trabalha especialmente com campanhas mais populares, de mulheres negras, mulheres pobres, mulheres sem tanto recursos, e como essa incerteza política, ela só aumenta essas desigualdades, né? Então, porque são mulheres que também separaram uma parte do ano delas para preparar as campanhas, então iam deixar de ter renda, e agora estão vendo esse cenário de precisar ficar mais meses, de repente, nessa situação, até se resolver. Então, assim, a mulher dentro do sistema de representação política, ela é duplamente, triplamente discriminada, porque ela não conta com estrutura, para ela entrar na estrutura é muito difícil, e ela geralmente não tem recursos para se manter durante esse período de campanha e tudo mais. Sim, e muitas mulheres que a gente trabalha também são autônomas, com renda, então, enfim, com renda variável, e agora tem outras preocupações na ordem do dia do que as campanhas. A gente tem cachorros latindo aqui, desculpa, essa é a hora dos cachorros latirem, mas a gente vê muito, principalmente via Instagram, como essas políticas com mandato, políticas com mais estrutura estão aproveitando para fazer muita reunião em grupo, estão fazendo muitas reuniões online, né, muitas lives, como a gente está fazendo agora, e outras estão com muita dificuldade de pensar, e a gente está até fazendo exercício de pensar qual que é o nosso papel em meio a isso, né, das brasilianas, de como que a gente vai conseguir ainda trabalhar com formação em meio a esse contexto, que às vezes a gente não sabe nem muito, assim, o que dizer ou o que informar, porque é isso, nem o TSE sabe o que a gente vai saber. Mas a gente está acompanhando bastante, e acho que agora a gente também já acaba um pouco essa parte mais de resumo do cenário e vai um pouco para as propostas de alternativas e soluções para a crise. Tanto as que já estão sendo implementadas, quanto outras que ainda são propostas, e ver um pouco mais de como o que pode ser, né, adotado para enfrentar essa crise. Quer falar um pouco dessa parte, Flávia? Posso falar. As propostas econômicas aí que tocaram, né, algumas já estão implementadas, o pacote do governo da renda básica entrou, agora estamos numa fase aí de recolher esses dados, mas acredito que deu tudo certo. E aí, no meio desse cenário, o Congresso e o Senado também se movimentaram com algumas outras propostas, e aí tem esse caso aqui que a gente está noticiando de um senador do PSDB do Amazonas que propôs taxar as grandes fortunas. E aí é pelo menos uma alternativa para esse estado sem recurso, essa recessão que está vindo aí, que a gente já está sentindo o cheiro, já está preocupado. No campo social, a gente tem algumas propostas muito coerentes, assim, a ONU, nesse pronunciamento, sugeriu que os estados nacionais fizessem, dentro dos mercados e farmácias, lugares onde as mulheres pudessem ir fazer suas compras, denunciar casos de violência que foram submetidas, sem que o parceiro ficasse sabendo e ela corresse mais um risco. A França adotou essa medida e foi um pouco além, coloca aí vítimas de violência doméstica em hotéis e suas famílias, obviamente, ampliou essa rede de apoio nas farmácias e mercados, e o Brasil também já vem fazendo esse movimento, como eu disse, a ministra das Mulheres, Direitos Humanos e Família aí anunciou o lançamento desse aplicativo, que ficaria mais fácil. O governo do estado de São Paulo fez o boletim eletrônico, mas, infelizmente, o boletim eletrônico não é para casos de estupro. E eu acho que também não para violência doméstica, porque eles falam que precisam colher provas, né, nos casos de agressão. Mas aí, a deputada Isa Pena, deputada da LESP, propôs essa semana um projeto de lei em que assistentes sociais, psicólogos fizessem esse acompanhamento de mulheres vítimas de violência de no mínimo 6 meses, para trás de saber como está, se está tudo bem, e ampliar as vagas em abrigos. Mas aí eu acho que aí já é um pouco mais difícil, porque em situações normais as vagas em abrigos já são poucas. E aí precisava estudar uma outra forma, talvez colocar aí na mesa algumas propostas que estão acontecendo pelo mundo, né? Já no setor político, aí é que as coisas se complicam.
Só uma ponderação que essa proposta tributária de taxação de grandes fortunas veio de um lado que eu, pelo menos, acho que grande parte da sociedade não esperava, né, que foi de um deputado do PSDB. Então, historicamente, no Brasil, geralmente é o campo das esquerdas traz essa pauta da reforma tributária e da taxação de grandes fortunas, e é um momento de tanta instabilidade, incerteza e, enfim, fatos inesperados, que a gente vê propostas que a gente nunca imaginou na mesa, e outras propostas que a gente nunca imaginou que poderia ter aprovação, como a questão da renda básica, o voucher, como estão chamando, serem aprovados. Então, como que, na verdade, também a gente pode pensar que esse momento de incerteza, por mais que tudo tenda a caminhar para regredir, regressão de direitos, regressão, né, em perda de direitos, também é um momento de inflexão que pode vir a ser disputado. Sim, sem dúvidas. Posso falar do próximo slide, Flávia? Você quer falar? Posso. A gente trouxe 3 exemplos de mulheres na política, porque a gente realmente acredita que mulheres na política, elas têm um olhar diferente de homens, normalmente, elas se preocupam mais com a sociedade, com a família, enfim, com educação, com saúde, enquanto a gente vê muitos estadistas homens que estão... Acho que é melhor você desligar seu microfone, Flávia. A gente vê muitos estadistas homens preocupados com questão puramente econômica ou questões até mesmo bélicas, como nos Estados Unidos, mesmo durante a crise. E a gente trouxe o exemplo da Angela Merkel, da Nancy Pelosi e, eu não sei falar o nome dela, me desculpem, Suzana Kaputova, que são 3 exemplos aí que a gente acha que de mulheres que têm feito política e políticas públicas durante essa crise. A Alemanha tem saído como um dos países com menor mortalidade, né, aplicando uma política de ampla testagem, enfim, concedendo alguns direitos econômicos e sociais. A Nancy Pelosi é uma das principais responsáveis pela oposição do Trump desde que ele foi eleito e teve um papel muito ativo aí na aprovação de direitos econômicos e sociais nos Estados Unidos em meio a essa crise. Ela é acho que se não a principal opositora do Trump no momento, e é do líder do Congresso presidente da Câmara e líderes democratas na Câmara. E a Suzana Kaputova, que é a presidente da Eslováquia, e que foi um dos primeiros países que conseguiu conter o avanço do coronavírus na Europa, logo anunciou medidas mais drásticas. Então a gente tem circulado na internet diversos outros exemplos de estadistas, chefes de Estado, ministros que têm feito uma política que a gente acredita ser mais pautada em sociedade e mulheres, mas a gente trouxe esses 3 exemplos que eu acho que ilustram bem como as mulheres podem ser bem em crises. Até eu nem trouxe um estudo muito interessante, que acho que a gente pode depois fazer alguma outra coisa sobre isso, falando sobre como estereótipos de gênero são reforçados em momentos de crise, e falando como que depois do 11 de setembro, os eleitores americanos estavam mais propensos a votar em homens, porque as figuras masculinas eram mais associadas às respostas militares e econômicas e precisavam de um homem para liderar a crise que se instaurou ali, os perigos desses estereótipos em momentos de crise política como essa, né? Então, para a gente não achar que o salvador da pátria vai ser um capitão ou vai ser, enfim, um super-homem, o homem de negócios, para a gente não reforçar esses estereótipos em meio a uma crise como essa, porque eles são muito perigosos e eles não têm nenhuma construção empírica ou em dados. Quer falar um pouco das outras soluções, Flávia? Posso falar assim, tá? As soluções aí que surgiram como resposta a esse momento que a gente está passando, veio no mundo inteiro, e no Brasil não diferente, como esse apoio econômico aos mais vulneráveis, né, através da renda básica. Alguns países adotaram isso de maneira universal, o Brasil está fazendo ainda um recorte de classe, que, enfim, né, cada um com a sua estratégia. E aí, a questão econômica ainda está um pouco definida, vamos ver como a gente se reorganiza aí nos próximos meses. E aí, sobre a pauta social, é importante que a gente, como essas propostas que a gente viu, que a gente faça mesmo esse combate, essa prevenção e esse acompanhamento das vítimas de casos de violência. Porque não é trivial, é uma tendência mesmo de mundo
inteiro, e é uma coisa que nos preocupa muito. Mas quando a gente pensa também em Estado, é importante que isso seja uma política de Estado, que agora eu acho que é um momento que a gente vai começar a perceber os Estados se organizando, se reorganizando o seu próprio orçamento, e aí essas pastas que são tidas, né, como secundárias, elas têm uma tendência a ter esse orçamento capturado aí para atender a crise. E é muito importante que a gente consiga, no mínimo, manter os orçamentos das pastas dedicadas à pauta de gênero. Já na questão política, para as mulheres em específico, apoio dos partidos, uma reorganização e uma adaptação das estratégias de campanha para esse momento que a gente está vivendo, né? É um momento ímpar na nossa história, ninguém sabe direito ainda como serão essas campanhas, se a eleição fica, se a eleição vai, se fica os mandatários atuais, mas é importante a gente ir reorganizando essas ideias e fazendo as novas proposições. Sim, e aí, para fechar um pouco, né, eu acho que estão cada vez mais surgindo propostas de, enfim, para combater a crise ou para amenizar a crise, e ainda vai muita coisa surgir. A gente propôs aqui um exercício de imaginação coletiva, que é o que o cenário atual representa, né? Então, ele vai, peraí, deixa eu, acho que é a tela anterior, Tamara, isso, esse. Então, quais são as hipóteses, né? Que esses cenários, esse cenário atual, no futuro, se reforçam a perda de direito, ele reforma a sociedade profundamente com conquistas de direito, poucas mudanças econômicas e mais repressão social e política, ou mesmo a ordem política e perda econômica. Eu listei aí 4 cenários possíveis, mas a ideia é justamente agora, nessa parte de conversa, a gente pensar quais outros cenários são possíveis, tanto positivos e negativos, e pensar um pouco as propostas que têm sido formuladas. Aí, esse penúltimo slide aqui, essa semana teve uma live da Angela Davis e da Naomi Klein. Eu não pude ver a live ainda inteira, mas eu achei muito interessante que o movimento que organizou a live, que é o Rising Majority, eles fizeram um desenho como... Flávia, acho que está dando retorno no seu microfone. Eles fizeram um desenho como resultado da live, né? E achei interessante que esse grupo em específico está aproveitando esse momento para radicalizar as propostas, né? Então, já que é um momento de crise, vamos propor tudo que sempre propusemos, sempre esteve muito longe, e elas também, a Angela e a Naomi fazem parte são apoiadoras desse movimento, então aí entrou o capitalismo como um desastre, bom, solidariedade global, enfim, empty jails, prisões vazias. Então, elas realmente fizeram nessa live, que eu ainda espero ver, esse exercício de imaginar coletivamente a sociedade que elas querem como resposta à crise do coronavírus. Então, a gente trouxe como exemplo dessa proposta, e a conclusão, na verdade, a conclusão devia ser depois de abrir para o debate, mas só antecipando um pouquinho, para não perder, que é um pouco uma provocação também, como que a gente se organiza nesse cenário, né? Qual que é o desafio de se organizar nesse cenário, tanto sociedade civil, ou nós, enfim, gestores públicos, políticos, partidos, como se consegue mobilizar no meio ao caos, de forma inovadora, sabendo que tem um isolamento social aí, que impõe como uma realidade e que provavelmente não vamos sair tão cedo, ou não sabemos quando vamos sair. E trouxemos também esse dado de 67% dos homicídios têm acesso a computador e internet no Brasil. Então, como a gente mobiliza também com esses 33% de domicílios, né, que não têm acesso a computador e internet, esse dado é de 2018, mas não deve ser tão diferente o dado depois de 2 anos, ainda mais em contexto da crise, que a internet é um dos primeiros gastos a serem cortados numa casa, né? Então, como que a gente mobiliza e como que a gente conversa, informa com esses mais de 30% da população brasileira que não tem acesso ao computador e internet no Brasil, no meio de um isolamento social? Como a gente chega nessas pessoas e quais estratégias a gente pode pensar em mobilizar para chegar para essas pessoas? Acho que é um pouco de isso, a gente pode abrir para perguntas, conversar um pouco mais. Acho que é isso. Iglesias, Aguinaldo, se quiserem também acrescentar alguma coisa. Beleza, estamos aqui.
Parabéns. Obrigado pela apresentação, meninas. Acho que a gente já pode imediatamente abrir para perguntas e intervenções de quem está assistindo. Né? Vamos abrir, então. Flávia, Tamara, também esqueci de perguntar. Querem perguntar mais alguma coisa? Eu falei que a Tatá era a chefe. Ai, que mentira. Brincadeira. Acho que só para já abrir, né, pôr para discussão, a gente sempre pensa, né, a gente está nesse cenário de caos e com muitas dúvidas do que vai acontecer, de como que vão ser os próximos dias, semanas, os próximos anos, e acho que fazer o exercício até mesmo da empatia, né, para quem não se coloca nesse lugar ou não está nesse lugar da mulher que tem uma sobrecarga e tal, se colocar com esse peso é ainda maior para as mulheres e que é ainda maior para as mulheres que estão tentando entrar, né, em espaços de representação e espaços da política institucional, né? Então, como é que a gente faz esse exercício de pensar como é que também a nossa empatia e a nossa solidariedade pode se estender para esses espaços, né? Como é que a gente, dentro das nossas residências, a gente faz isso, como é que a gente faz isso enquanto sociedade, até amplificar e chegar, né, nas mulheres que estão ocupando espaços de poder, né? Então, a gente fala muito sobre a questão do machismo estrutural, né, na sociedade, e ela rebate muito, claro, no que a gente conversa dentro da Iniciativa Brasilianas, né, e da subrepresentação das mulheres, mas ela rebate também nas atitudes que a gente tem cotidianamente dentro da nossa casa. Então, assim, mulheres com uma sobrecarga de trabalho bizarra, porque estão fazendo o home office, né, entre aspas, estão tendo que lidar com os filhos que não estão na escola, estão tendo que lidar com uma sobrecarga de ter que cozinhar, limpar e etc. Enfim, então, como é que a gente... São vários espaços em que a gente tem essa subrepresentação, vamos dizer assim, né? Essa divisão do trabalho e da responsabilidade da carga mental, né? Então, eu acho que são vários espaços que a gente tem para lidar com isso, e a gente pode fazer coisas, votar em mulheres, sim, mas também estar atento em outros espaços em que a gente pode fazer isso, principalmente no momento em que nós estamos, sim, né, muito mais sobrecarregados do que o normal. Então, enfim, acho que só para ficar como reflexão coletiva mesmo. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. O Agnaldo propôs inscrever perguntas ou colocações agora ali no chat, então quem quiser, vi que várias pessoas conhecidas que eu não vejo há muito tempo participaram, não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas oi, gente, e vamos participar aqui, vamos conversar, né, sobre... Acho que as pessoas podem se inscrever ali no chat, e aí, à medida que vai rodando, a gente vai permitindo a abertura do microfone para as pessoas que quiserem fazer uso da fala, para não congestionar. Não tem nenhum inscrito ainda, né? Agora apareceu alguém? Não. Vamos ver. Podem falar também, viu, gente? Não precisa mostrar o rosto, se não quiser. Saudades, Carla. Carla que já foi, né? Já passou por esse processo. Podia contar um pouquinho também de como foi, né? Apoio. Acabaram de entrar duas pessoas muito bacanas também, o Rafael Lisboa, nosso Taubaté, e o Vinícius Félix, estão na sala. Sejam bem-vindos, meus amigos, nossos amigos. Eu tenho 4 perguntas, mas eu vou esperar para depois que as pessoas fizerem, eu coloco 4 pontos diferentes aqui, tá bom? O Taubaté tá reclamando que você não viu ele mais cedo, que ele tá aqui desde o começo, ele falou. Porra, desculpa, cara, não vi, mas de toda forma, Rafael, um abraço para você, cara, bacana ter você prestigiando. Eu vi que você mandou uma mensagem lá no grupo, que estava começando e tal, mas eu não te vi depois, desculpe, ó. O Anthony tem uma pergunta aí. Sim, pode escrever no chat.
eu vou ler aqui, pode ser? Vocês acham que o atual governo está usando a crise como forma de politizar próprios interesses? Ou a maioria está empenhada em amenizar a crise? Acho que tem que pensar em qual governo, né? Eu acho que, assim, todos os governos sempre vão defender os próprios interesses, e acho que tem diversas teorias políticas que falam quais são os interesses do governo. Você pode ir desde uma teoria que fala que o interesse do governo é se reeleger e permanecer eternamente no poder, até governos que têm propostas, né, mais finalitárias específicas, implantar um determinado regime de governo e etc. Mas partindo das teorias políticas básicas, que são que os governos querem permanecer no governo por uma maior parte do tempo possível, é óbvio que elas vão atuar sempre a favor dos seus próprios interesses. Acho que todos os pronunciamentos, falando de governo central, né, todos os pronunciamentos do Bolsonaro são bizarramente contra qualquer lógica e qualquer coisa que qualquer pessoa com mínimo de sanidade recomende, e ele continua falando e fazendo pronunciamento como presidente da República. Então, né, obviamente que ele está fazendo isso. Pode escrever, Carla. Eu ia só acrescentar que, na verdade, acaba fazendo parte do governo, né, fazer política em crises e não crises, segundo as teorias políticas, que é um momento que, sim, que se você está no mandato, você vai fazer política. Eu acho que eu me pergunto quem não está fazendo política nesse momento, e por que não. Eu acho que tudo bem, sabe, também. Exato, mas eu não vejo justamente o papel da oposição política a esses governos, Exato, tanto federal, tanto municipal, tanto federal. Então a gente vê o legislativo muito quebrado, sem conseguir formular. Então acho que mais do que se os governos executivos estão fazendo política, porque os legislativos, especialmente as oposições, não estão, sabe? É muito estranho de ver esse momento, enfim, não vou dizer porque está todo parado, mas a gente vê alguns ou outros políticos conseguindo elaborar propostas e outros que não conseguem formular, que não conseguem, em meio à crise, fazer política. Eu acho que tudo bem defender os próprios interesses, porque é isso, é o jogo das arenas políticas e da competição pelo voto do eleitor. Então, assim, a gente estava até conversando, né? A Flávia trabalha no governo do estado já há algum tempo, e falando do Dória, né? Tipo, o Dória tá lá, a gente não é o maior fã, né? Nunca foi, acho que o cara, enfim, né? Tem vários problemas, etc. Mas, bicho, se o que ele tá fazendo como projeto político dele salvar mais vidas, meu, se joga aí no seu projeto político, cara. Tipo, só faz o negócio certo. Então, eu acho que é uma consequência natural de você estar numa arena de disputa política. Então, concordo com a Tatá também. Por que a gente não está vendo outras ideias e o papel da oposição, né? Até apresentando um governo, uma alternativa a esse governo que está aí e, enfim, está fazendo um papelão, né? A Carla falou que tem uma pergunta. Se quiser pode escrever ou pode falar também. A Gabriela tinha pedido a palavra também. Desculpa. Gabi também. Oi, gente. Bom, primeiro eu queria parabenizar todas vocês por esse espaço, né? Oi, tá? Quanto tempo. Flávia, parabéns também. Inclusive pelo incentivo de vocês, né? De fazer com que as mulheres ocupem os lugares onde são delas por direito, né? E de vocês também ocuparem esses espaços, inclusive espaços como esse de hoje, né? E a minha pergunta vai mais no sentido se vocês estão, de alguma forma, monitorando, ou se vocês pensam em monitorar, não sei, talvez uma desmobilização das mulheres que queriam se candidatar e que talvez por essa sobrecarga de trabalho nesse momento de crise, vão deixar suas campanhas um pouco como plano B para ter que, né, apagar os incêndios da vida. Então, se de alguma forma brasilianas... não sei se vocês estão olhando para isso, ou se vocês propõem alguma forma, né, de olhar para isso, mas é mais nesse sentido mesmo, porque eu acredito, né, que talvez algumas mulheres simplesmente vão desistir, né, e a gente vai ter um número ainda menor de ocupando políticos no próximo ano. É isso, obrigada. Oi, Gabi, boa noite. Quanto tempo também. Eu acho que a nossa forma mais próxima de comunicação com as mulheres, exceção de e-mail, redes sociais e nos encontros presenciais, é um grupo de WhatsApp que a gente tem, com cerca de 60, 80 mulheres que participaram do curso e de outros espaços de formação. Então, ontem ou anteontem foi a primeira vez que a gente conseguiu
em meio a tudo isso, parar também e falar com elas. A gente viu mulheres que saíram do grupo, e a gente ainda quer perguntar, né, o que aconteceu, mas por enquanto, de forma informal, a gente já deu uma sondada de se alguém não continuar a campanha ou se está conseguindo mobilizar. A gente recebeu retornos positivos, mas foi um pouco aquilo que eu falei, assim, campanhas que já estavam mais estruturadas previamente, mesmo que com poucos recursos, mas mulheres que são capazes de manter uma mobilização firme, que costumam fazer reuniões frequentes, já costumavam, né, mobilizar os voluntários frequentemente, estão conseguindo lidar melhor agora, mesmo nesse contexto, assim, deu uma balada, 1, 2 semanas, mas agora já estão conseguindo voltar a pensar em ações. Quem já estava com um pouco de dificuldade, e às vezes não, muitas mulheres incríveis, maravilhosas, que a gente super acredita, mas já tinha outras dificuldades colocadas anteriormente, principalmente econômicas e familiares, são as que estão tendo mais dificuldade agora, porque se reforçam esses problemas que elas já tinham nesse cenário de crise. Mas, pensando um pouco pelo lado positivo, a gente tem visto um número relativamente alto de mulheres que já iam ser candidatas que estão mantendo essa ideia e estão fazendo o possível para não desmobilizar, porque sabem também que para, enfim, haver uma nova política, para ter uma política que seja orientada para as mulheres, é preciso haver eleições para que mais mulheres cheguem ao poder, né? Que se a gente não fizer esse processo, enfim, muito do que está aí se mantém e elas têm consciência disso. Por isso mesmo estão enfim, fazendo o possível para não desmobilizar e não pararem as atividades agora. Mas a gente acho que ainda vai ter esse levantamento de uma forma um pouquinho mais séria do que informalmente, como já fizemos. E acho que também tem muitas mulheres se aproveitando muito de usar os canais digitais agora como forma de potencializar as eleições. Então, eu estou envolvida em algumas campanhas e tem mulheres que, na verdade, estão felizes porque vão poder, tipo, aproveitar mais, né, esse tempo para poder mobilizar através das redes, que não é, claro, a especialidade de todo mundo, nem todo mundo tem conhecimento ou internet de qualidade para fazer isso, mas, enfim, algumas estão vendo também como uma janela de oportunidade para isso. Eu vou ler a próxima. Não, a Carla. Carla escreveu a pergunta no fim? O que vocês acham dessa proposta que apareceu? Não sei se já é um projeto de lei, nem de quem, sobre o fundo partidário ser usado para a saúde para conter a crise. Sabem sobre isso? O que acham? Uma iniciativa dessas é mortal para o financiamento de campanhas de mulheres? Sim. Não que as mulheres tenham acesso a muitos recursos do fundo partidário pelos partidos, né? Não vamos dizer que assim, nossa, uau, nadam no dinheiro do partido. Né? Inclusive, todas as narrativas que a gente tem, os diálogos que a gente tem com as mulheres brasileiras é justamente o contrário, né? Pouquíssimo acesso a recursos do partido ou do fundo especial. Mas todo recurso para uma campanha de mulher é recurso, principalmente mulheres que estão fora do sistema, né? É 1000 vezes mais difícil, claro, tem estudo sobre isso, você entrar na política sem já ser eleito do que você ser reeleita, né? Porque você já tem, né, a máquina partidária e o recall das eleições trabalhando para você. Sobre o que eu acho especificamente dessa proposta? Tem várias análises que falam, tipo, que o dinheiro do fundão, né, entre aspas, ele é muito pequeno perto do que a gente precisa e ele é fundamental para a gente poder, de fato, manter minimamente as eleições democráticas, né? Então, que as pessoas tenham acesso a recursos para poder ter um mínimo de concorrência. Então, eu sou contra essa proposta e, enfim, não sei o que as meninas acham, a gente nunca discutiu sobre isso. Carla, também também quero ouvir sua opinião sobre isso, inclusive. Eu também acho que acaba fragilizando mais ainda, né? No caso, a gente trabalha com mulheres que estão na política. Até estava falando com a Flávia um pouquinho, deixa eu ligar a câmera de novo. Estava falando com a Flávia um pouquinho antes de começar, que eu falei, a gente tem que propor mais coisa para os partidos, né? Então, que as candidatas possam ter uma estrutura mínima de internet, uma estrutura mínima de computador, porque é isso, os partidos têm que, pelo contrário, se a gente tirar o pouco recurso que vai para as mulheres, que é 5% do fundo partidário e instituições políticas, e 30% do fundo eleitoral,
Esses 30% são divididos conforme critérios do partido, ou seja, pode 100% desses 30% ir para candidato a prefeito e 0% para vereadoras. Então, já é um recurso super problemático, que não existem regras claras, internas aos partidos, de como vai destinar esse dinheiro. Se a gente pega esse dinheiro e retira, pronto, assim. Então, a gente vê, provavelmente, o crescimento que ocorreu na última eleição, que foi a primeira vez que teve o fundo e que foi recorde, acho que cresceu 52% o número de mulheres, passou de 11% para 15%, se eu não me engano, assim, de cabeça. A gente vai, na verdade, ter um decrescimento aí, né, a tendência. Se você tira recursos das mulheres que já acessam poucos recursos, menos mulheres são eleitas, e isso, enfim, é andar para trás, né, em algo que a gente já está bem lá atrás. Se a gente for olhar o ranking mundial, o ranking na América Latina, a gente já está muito atrás, né, a gente é o último país, acho que na América Latina, em participação política e mulher, junto ali com o Haiti, junto com países que, enfim, enfrentaram cenários terríveis na última década. Então, é bem preocupante, na verdade. É bem frustrante para a gente também, porque é isso, né? A gente estava com uma curva em ascensão de participação, é uma pauta que está sendo muito discutida, a gente sentiu uma abertura muito maior, e, ao mesmo tempo, a pandemia veio e tirou um pouco da gente essa expectativa, entendeu? Enfim, as eleições locais para a gente era uma super oportunidade das mulheres se aparecerem mais, era um espaço mais fácil, né? Porque é mais fácil ganhar uma eleição para vereador do que para deputado estadual ou federal. E aí vamos ver como isso se desenrola, porque realmente sem o recurso vai ficar um pouco difícil para que quem está fora do jogo entre no jogo com capacidade de disputa. Carla, estou vendo agora seu último comentário. Infelizmente é uma proposta que pode ganhar popularidade, porém pensar que tem outros recursos aí que infelizmente às vezes também penalizam direta ou indiretamente mulheres, que também já estão aí entrando em discussão, como é o caso, por exemplo, das emendas parlamentares, né? Então a Alesp decidiu, por exemplo, que todo o dinheiro de emenda parlamentar vai para o combate ao coronavírus. A gente sabe que muitos grupos que acessam emendas parlamentares são de mulheres, são de ONGs, associações. Então, já é aí, indiretamente ou indiretamente, recursos que iriam para organizações sociais que já não existem mais. A Câmara de São Paulo pode fazer o mesmo, a Câmara Federal, imagino que não vai fazer isso, porque, enfim, a federação acessa muito mais recursos. Mas a gente pode pensar que, além do fundo partidário, fundo eleitoral, existem aí outros recursos que estão sendo retirados da sociedade civil ou da política institucional mesmo, e como isso é complicado, né? Como que é realmente difícil para quem depende desses recursos. A gente agora que está no terceiro setor vê como é difícil entrar, né, recurso, e tudo é muito pouquinho, muito pequenininho, nada daquelas grandes cifras que a gente estuda, não é o orçamento da cidade de São Paulo, não é o orçamento da federação. E como que a gente faz projeto com tão pouco dinheiro, e como justamente agora projetos como os nossos também são ameaçados, porque, enfim, mais uma fonte aí que poderia ser, também já foi cortada. Então, é bem complicado mesmo, e como agir em meio a tanta complicação sem deixar a peteca cair, é um pouco a intenção dessa live. Mas é difícil mesmo, a gente precisa ter pé no chão e brigar por esse recurso, porque senão o que a gente pode ver aí é muitos anos de perpetuação política ou, enfim, de perda de direitos políticos também. A gente até faz uma reflexão da nossa dificuldade de financiamento, brincando com a conversa que a gente faz sobre interesses políticos, né? Quais são os interesses políticos que o nosso projeto representa, e por que ele é tão subfinanciado, né? Porque as pessoas que têm dinheiro e, enfim, né, que financiam projetos, eles vão financiar projetos que sejam contra os interesses deles mesmos, né? Então, a gente sempre faz muito essa reflexão. Antes da pergunta do Anthony, tem uma pergunta do Xande, do Malufinho, que é da minha turma. Queria ouvi-la sobre como uma possível tendência de crescimento da individualização versus redução das ações e práticas coletivas que o pós-Covid pode gerar, dado que o confinamento traz esse sentimento de sobrevivência individual, e como isso pode influenciar a política e movimentos políticos, especialmente de gênero. Eu acho que o Iglesias ia fazer isso de ler as perguntas, e aí eu meio que peguei o lugar do Iglesias, desculpe. Vocês querem falar, Tatá e Flávia, sobre a pergunta do... Eu não refleti sobre essa questão em específico. Estou aqui pensando. Quer ler mais uma pergunta e a gente
responde um trio de perguntas? Pode Quer ser. mandar perguntas, Iglesias, enquanto eu penso na resposta para o Alexandre? Xande Felipe. Tem mais Desculpa, uma. não entendi como é que é. Não, a gente está refletindo sobre a questão do Alexandre, então eu vou ler a do Antônio e depois a gente volta para responder a do Beleza. Xande. Com a crise de 2008, boa parte da esquerda tinha a crença que o mundo tomaria um rumo mais ainda à esquerda. Porém, foi exatamente o contrário, o mundo teve sim uma inclinação para a direita e o aumento do discurso neoliberal e conservador. Vocês acham que após a crise pode reverter isso e o mundo adotar uma postura mais à esquerda? Nossa, enfim, é um pouco exercício de futurologia, né? Principalmente quando a gente nem sabe. De cristal aí, Tamara. Pegar minha bola de cristal de professora de ciência política. Mas assim, eu tenho debatido muito esse assunto, principalmente tentando olhar um pouco as tendências dos espectros políticos, dos governantes, dos países, e tentando entender que tipo de ações eles estão tomando frente à pandemia. Né, um estudo que a gente está fazendo lá na consultoria, né, para tentar entender como é que a gente está, como que esse alinhamento, né, de espectro político está sendo efetivo ou não no entendimento da pandemia. Eu tive uma conversa muito interessante com o Américo Sampaio também, que é da Rede Nossa São Paulo. Ele falou: quem souber lidar com essa crise, né, com a crise do corona, vão ser os políticos que vão ser reeleitos ou vão ser eleitos. Né? Então, tipo, se o cara mandar bem na solução da crise, ele vai crescer. Se o cara não mandar bem, ele provavelmente vai, enfim, vai cair, né? Ou vai ser trocado, enfim, outras pessoas vão votar nele, outros políticos vão ser eleitos. Então, assim, eu acho que depende muito, um pouco ligando com a fala da Tatá, qual que é a resposta que a esquerda está dando para esse processo, né? A gente está dando alguma alternativa para isso, para a gente poder ser considerado uma alternativa, né? Então, de que forma a gente está se colocando como uma alternativa frente ao que está sendo colocado, né? Eu acho que o movimento de 2008 é isso, assim, quem deu respostas para a crise foi um acirramento do capitalismo, né, de você ter relações ainda mais, né, baseadas nesse conceito, nesse regime, aliás, nesse sistema, né, econômico. Então, é isso, assim, quais são as respostas que a esquerda estão dando para essa crise para a gente poder ser considerado uma alternativa, né? Eu me colocando como parte da esquerda, né? Eu não sei, a gente tá patinando um pouco nisso também. Eu acho que, na verdade, não tem uma resposta, porque isso está em disputa e depende do que a gente, também me colocando enquanto sociedade civil, fizer agora, na verdade, né? Sabendo que a gente está, de certa forma, preso ou nesse desafio de reinventar novas formas de ação, porque tudo que a gente sabia fazer, encher uma rua, fazer uma manifestação, não vai ser possível nesse momento. Então, é muito difícil. Eu acho que eu faço consultoria numa pesquisa de inovação política na América Latina, o que as mulheres fazem. Eu acho que nesse ponto as mulheres já vão sair na frente, porque elas têm aí alguma experiência com inovação na política. Então, a gente vê desde mandatos coletivos, que são propostos majoritariamente por mulheres, né? Em São Paulo a bancada ativista tem homens, mas eles são minoria da chapa. As juntas de Minas Gerais também geram mulheres, então são exemplos de como as mulheres conseguem coletivizar mais decisões, conseguem fazer uma política mais participativa. A gente tem diversos exemplos também de outras formas de fazer política que são puxados pelas mulheres, mas é um desafio que depende do que a gente fizer agora, do que a gente for capaz de se propor e de operar. Acho que também tentando responder a pergunta do Alexandre, difícil, né? A gente se sente muito individualizado, mas ao mesmo tempo é isso. Ao momento que a gente parou e conseguiu conversar com essas mulheres do WhatsApp, que são mulheres que a gente conheceu num processo do curso do ano passado e teve um pouco de troca, foi muito importante, porque a gente viu como que uma mulher em Sorocaba, outra em Caçapava, outra, enfim, na Brasilândia, estão todas lá, não, minha campanha não vai parar, vou continuar, os grupos estão aqui mobilizados, estou tendo conversa com o grupo voluntário, então acho que a gente sente muita sensibilidade, mas ao mesmo tempo tem aí áreas coletivos que o isolamento social não mostra tanto, mas que está ocorrendo e que
com o tempo as pessoas vão conseguir dar mais respostas e se planejarem mais. A gente está saindo de uma praticamente repactuação de agendas, datas, prazos, né? A gente, basicamente, tudo que a gente fazia majoritariamente era atividades presenciais, a gente valorizava muito encontros presenciais. Acho que nunca fizemos nada online na Brasilianas, tirando uma transmissão ou outra, e agora a gente está aqui, né, fazendo essa live, pensando em outras, talvez, ou como usar mais a internet, porque é isso, acho que a gente teve esse momento, assim, de repensar e reavaliar e ver o que é possível, agora vai começar a agir, espero muito que muita coisa venha por aí, tô tentando ser otimista, porque se a gente não for otimista, aí a resposta já está dada, né, com certeza vai tudo piorar, com certeza, enfim, não vai melhorar e vamos perder direito, e vai ser uma sucessão de crise de 2008, enfim. Mas eu acho que, agora pegando a Hannah Arendt, né, as reações das civilizações estão em disputa, a gente só vai saber, a gente não sabe o resultado enquanto está acontecendo, a gente só vai saber depois que aconteceu, e até lá a gente pode reagir ou revolucionar, e na verdade vai ser uma consequência do que a gente fizer e agir nos próximos momentos. Eu acho também. Eu escrevi um texto hoje sobre solidariedade em tempos de pandemia, falando um pouco sobre esse movimento também, que eu acho que a gente está vendo que a resposta é muito mais na solidariedade do que no individualismo. Então, eu sou bem otimista quanto a isso. Quer fazer mais perguntas, Iglesias? Eu teria 4 pontos, pode ser? Pode. Entrou mais algum? Não. Agora é o Bruno Henrique. Gente, eu não estava sabendo disso, que ele desistiu. Novidade para mim. Quando foi isso? Foi hoje. Então, ó, fiquei focada em mulheres, não li notícia. Acho que ontem à noite, sei lá. Enfim. Nossa, eu acho que tem outras atitudes muito mais covardes do que o Bernie Sanders fez, porque o cara é, tipo, super, né, defensor de pautas que, assim, óbvio, né, são da esquerda radical no contexto dos Estados Unidos. Eu não acho que é uma covardia, eu acho que é um resultado do jogo político, e ele foi até onde ele deu, e quando deu o limite, né, eu acho que não tem nada a ver com a crise, assim, eu acho que ele nunca eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele nunca se eximiria de enfrentar uma crise e desistiu por causa disso. Enfim, Iglesias? Eu vi ontem uma live do Bruno Torturra, que é uma figura interessante que surgiu como um comentador da realidade, né? Eu não sei exatamente a formação dele, ali nas manifestações de ele 2012. participava anteriormente da marcha da maconha, professor. Ele Sim. É ativista da rua há muitos anos. É um ativista, e ele falou que é muito nobre e que o Bernie Sanders deixou raízes, deixou sementes, melhor dizendo, mas, mais uma vez, a esquerda estadunidense fica fora do poder, né? Ele falou, tudo bem, muito bom, mas e o poder, né? O poder vai ficar entre a extrema-direita e a direita, de toda forma, né? Bruno Torturra. Vale muito a pena ver o canal dele, ele está fazendo lives quase que toda noite, e ele é extremamente sofisticado, né? Assim. Mas eu queria até fazer uma provocação, a gente está saindo completamente do tema da live das mulheres, óbvio, mas assim, tem um texto do Drizek que ele fala, a gente confunde muito poder com Estado, e a gente precisa fazer essa dissociação para a gente poder pensar em outras formas de poder que não estão só na figura de você tomar a máquina do Estado. Mas eu vou deixar aí para vocês pensarem no futuro, porque eu quero ver as perguntas do Iglesias. Eu vou colocar aqui, eu coloquei 4 pontos, um deles acabou de ser mais ou menos tratado pela Thaisa, mas de toda forma é o seguinte, ó, nessa onda de renovação, de antipolítica que a gente teve com a eleição do Bolsonaro, muitas mulheres foram eleitas, né? Vocês acompanham, o Brasilianas, tipo, aspas, monitora a atividade das parlamentares na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, porque eu lembro que, por exemplo, um fato que para mim foi muito chocante e meio decepcionante, o Eduardo Bolsonaro fez uma agressão a alguma pauta feminina ou alguma parlamentar, agora recentemente, e 4 parlamentares eleitas aí pelo PSL ou por partidos correlatos subiram à tribuna para apoiá-lo, né? Então, assim, qual é o posicionamento das parlamentares de direita em relação aos temas relacionados às questões mais prementes das mulheres?
né? Saúde, trabalho, renda, enfim, assédio, todas essas, violência, tantas, inúmeras questões, né? A questão do próprio corpo, a questão do aborto. Eleger mais mulheres pelo fato de ser mulheres é positivo para as mulheres brasileiras ou não, na opinião de vocês? Acho que esse é um ponto, né? Ou se a gente pudesse traduzir, não sei se a pergunta é ruim, tá? Talvez seja muito ruim. Quais Não, mulheres? Quais não, mulheres nós estamos elegendo, na opinião de vocês? Quais mulheres? Né? Elas estão realmente lutando pelas bandeiras históricas das mulheres ou não? Estão ali para secundar um governo de homens reacionários? posso responder essa ou já quer fazer as 4 de uma vez? Como que você prefere, professor? Tá bom, então vou fazer as outras 3 bem rapidinho. Tá A bom. segunda é que é meio relacionada com isso. Como Tá. evitar que se repita, como evitar, em termos legais, que se repita o caso das candidatas laranjas, que estourou nesse partido, mas deve acontecer em outros partidos também, para cumprir a cota mínima de candidatas do sexo feminino, etc. Candidatas que entram, não são para ganhar efetivamente, né, só para cumprir uma exigência legal. A terceira, eu acho que já foi respondida de toda forma. Mandatos coletivos podem aumentar as chances de eleição de mulheres para o legislativo? Acho que sim, né? Você meio que respondeu. E a quarta pergunta não tem nada a ver com política, mas é uma coisa que me incomoda há muitos anos, que é a seguinte: vocês acham que com essa pandemia, com o fato de que as pessoas estão tendo que ficar em casa, estão tendo que lavar, a classe média sobretudo, lavar suas próprias privadas, lavar suas roupas íntimas, cuidar das crianças, etc. Eu sei que o mercado é que manda e a sobrevivência fala alto, a fome fala alto, a fome não tem, a fome não tem pressa, né? Mas assim, será que depois de tudo isso, vocês acham que uma parcela da classe média vai abrir mão de uma figura que para mim, é linha direta da escravidão, que é a empregada doméstica? Será que teremos menos empregadas domésticas daqui por diante? Ou tudo vai voltar a ser como era? E para que uma mulher possa ser gerente de um banco, ser uma advogada, ser uma dentista, ser uma parlamentar, ela tem que ter uma outra mulher mais pobre que ela atrás, na retaguarda, para cuidar da sua casa. O que vocês acham que vai acontecer? Quer começar começar da 4, faz a 3, a 2, a 1, Tamara? Posso começar, então. Eu acho que não, a gente não vai se livrar disso tão cedo, porque é uma mentalidade histórica arraigada e a classe média ela não está lavando a privada. Assim, a classe média alta, assim, continua, as empregadas continuam no transporte público, continuam indo para casa dos seus patrões e patroas, né? Tanto que o primeiro caso, acho que de morte ou do Covid foi justamente uma empregada doméstica que não foi liberada pelo patrão, que estava em quarentena. Então, assim, e essa é a grande maioria dos casos a grande maioria dos casos, assim, enfim, são diminutos os casos de pessoas que dispensaram as empregadas, né, por conta da quarentena. Então, acho que, assim, é um buraco que não é essa pandemia que vai resolver essa nossa crise histórica da desigualdade. Assim, é claro que talvez acendam algumas luzes, então, né, sobre isso, mas assim, eu acho que a nossa questão estrutural é de estrutura, né? Assim, é estrutural, como a gente tem uma dependência a gente, né, também me coloco como uma pessoa que vive, que é da classe média, né, a gente está nesse lugar porque tem pessoas abaixo de nós, então, e o nosso lugar depende dessa estrutura se manter, porque essa estrutura que o capitalismo é fundado e é exercido e que ele se mantém, então, eu acho que, assim, infelizmente, não vai ser, a gente vai precisar de crises muito piores, talvez, assim, até crises decorrentes dessa que a gente está vivendo, como a crise econômica, que vai vir depois disso, né, a nossa recessão, que talvez faça algumas coisas se alterarem, mas acho que, assim, é um processo que não se acaba aqui. Para a maior parte das pessoas, a vida tá normal, assim, normal no sentido de que tá pegando transporte público, indo trabalhar todo dia, tendo que conviver com gente com grupo de risco e tudo mais. E aí eu deixo as outras para as meninas responderem. Não, ajuda a minha gente. Bom, a 1 e a 2 são perguntas que eu estou bem acostumada já a responder, então eu vou começar pela 3. A questão de mandato coletivo.
Bom, quando é uma chapa coletiva, você acaba somando esse capital político entre diversas pessoas que compõem essa chapa e que vão concorrer. A gente já passou por discussões bem sérias durante as nossas formações sobre acredita ou não em candidaturas coletivas, muitas mulheres colocando o fato que acham que acaba diminuindo um pouco a questão feminina, né? Quando é um homem, ele é o cabeça de chapa, quando é mulher, então divide esse poder em uma chapa com diversos nomes, enfim, entre diversas pessoas, e o quanto isso valoriza ou reforça papéis de gênero ou não, né? Então, algumas são contra, as outras a favor. Eu acho que são ferramentas que estão aí para ser utilizadas, não significa que é mais fácil de se eleger, eu acho que essas mulheres estão buscando mandatos coletivos porque acham que é mais fácil de se eleger, enfim, elas não tiveram muito acesso a como que é essa construção, mas eu acho que são estratégias diferentes e que enfim, tornam mais fácil, não necessariamente a eleição, mas o próprio mandato e a própria convivência para mulheres que muitas vezes adorariam estar na vida política e não conseguem porque são inseguras, porque não têm apoio, porque se dividem entre uma vida de família, de cuidar aos filhos e sabem que não vão conseguir, enfim, sofrer toda a pressão política que não só políticos passam, e são normais de todos os políticos, como especificamente que mulheres na política acabam passando, que enfim, isso está largamente documentado como essas mulheres são mais pressionadas, mais questionadas, como a vida pessoal delas está mais sujeita a escrutínio. Então, acho que a questão da candidatura coletiva é algo para se pensar para além de uma eleição ou não. Aí tem alguns casos, acho que o caso das juntas no Pernambuco, bem interessante, que elas entraram numa candidatura coletiva, que foram mulheres que tinham atuações muito locais em municípios, né, tanto em Recife quanto no interior do Pernambuco, e elas viram na candidatura coletiva uma forma de dar conta de todo o estado, que era um estado que, segundo elas, é muito desmobilizado, enfim, o interior, o Agreste, é bem separado da capital, politicamente, então elas viram aí como uma estratégia de ocupação do território, uma estratégia geográfica, além de pautas, né, de somar pautas. Então, acho que a gente tem que pensar esses mandatos como além de estratégias eleitorais, assim como estratégias até mesmo de gestão de políticas públicas, de gestão política. A segunda pergunta que é como evitar laranjas. Bom, essa pergunta é bem difícil de responder, não é algo, acho que também eu, a Tamara e a Flávia conversamos a ponto de eu vir aqui colocar a opinião da Brasilianas, mas vou colocar um pouco a minha opinião, que é muito difícil a gente evitar laranjas num país que possui mais de 30 partidos, em que os partidos não são fiscalizados, em que não se conhecem os partidos e que os partidos são siglas eleitorais e que muitos recebem dinheiro e não têm que prestar contas ou a prestação de contas é mínima. Então, acho que, de certa forma, para evitar laranja, que é só mais uma forma de corrupção partidária, entre tantas, teria que ter uma reforma aí política e eleitoral e partidária que desse conta, na verdade, de uma maior fiscalização dos partidos. E aí, claro, se você quer evitar laranjas, você tem que ter entender que uma forma fácil de se evitar, difícil de ser aprovada, é aumentar o número de cadeiras reservadas às mulheres, ao invés de cotas eleitorais. Então, ao invés de reservar 30% das candidaturas na eleição, você reserva 30% das cadeiras, ou 50% nas casas legislativas, e pronto, você resolveu, porque quem vai colocar uma laranja como eleita, né? Então, vai se tornar muito mais competitivo a disputa eleitoral entre mulheres e homens, a partir de que se aumenta o número de cadeiras e não de chapa, de candidatura para mulheres. E, por fim, que eu vou ser bem breve, porque eu também acho que é outra questão que está fartamente documentada, essa live está me dando até um pouquinho de tristeza da gente ter abordado e abordar tão pouco gênero durante a graduação. Acho que a gente precisa cada vez mais, essa live está mostrando isso. São duas coisas diferentes, né? Incluir mais mulheres na política e incluir mais mulheres na política que se preocupem com mulheres, que representem pautas que sejam positivas para as mulheres. Elas se dissociam ao mesmo tempo que elas não se separam. Então, acho que a Brasilianas existe justamente por isso, e todos esses processos de formação, e não só Brasilianas, como diversos coletivos e grupos que cada vez mais surgem, que se preocupam com formação, um pouco pensando quem são essas mulheres e para que elas trabalham, né? Porque é isso, a gente não acredita que eleger mais mulheres vai mudar a representação política, a nossa realidade, a nossa sociedade, se essas mulheres fizerem uma política que é tradicionalmente dos homens. Então, a gente realmente acredita que é possível eleger mulheres que
trabalhem para mulheres, mas que isso é uma responsabilidade coletiva, né? Na Brasilianas, a gente nunca vai trabalhar com toda a sociedade, então, além de formar mais mulheres para a política, a gente precisa formar a sociedade como um todo para votar mais mulheres, para aceitar mais mulheres que trabalhem por mulheres, porque a gente está formando o lado das políticas, querem se candidatar, e a gente tem toda a parte de conscientização de quem vai votar, também está pronto para eleger essas mulheres aí, porque tem muitas candidatas boas, femininas hoje, que não conseguem se eleger por questões financeiras, por questões, enfim, diversas. E respondendo essa pergunta, se a gente acompanha a pauta feminina, a gente ainda não faz um acompanhamento para além do que já fazia antes, a nível pessoal, das eleitas, né? A gente entendeu que a gente poderia ter um impacto muito maior com estreantes na política, primeira candidatura, então a gente, por enquanto, é majoritariamente nosso público. A gente quer, a partir do ano que vem, começar a trabalhar com mulheres que foram eleitas, que vão ser eleitas nessa eleição, nessa próxima eleição, e trabalhar mais com mandatos, acompanhamento de mandatos. Porém, nesse momento, a gente não trabalha mais com estreantes, e por isso a gente acaba não acompanhando tanto, com detalhes, o que acontece nas diferentes casas legislativas. Mas é isso, infelizmente, mulheres que estão ali representando interesses masculinos existem, elas provavelmente vão continuar a existir, a gente trabalha para que cada vez mais mulheres possam ter acesso a formações feministas e possam reformular os conceitos, porque sim, mais mulheres na política, em qualquer aspecto político, são importantes, eu defendo isso, só o fato dela estar lá e estar representando e tornar possível, nesse nosso imaginário, que mulheres podem ocupar postos de liderança são importantes, já que os homens de outros espectros políticos vão continuar existindo, mas nada garante que se faça uma política em prol das mulheres. Então, para isso, é realmente importante investir em muitos espaços de formação feministas, e aí a longo prazo, né? Pensando em sociedade, a gente precisa investir em formação feminista nessa geração, para que daqui 10, 15, 20 anos algo mude, e mude um pouco esse cenário, que é a previsão de que levem 108 anos no Brasil para que exista o mesmo número de mulheres na política do que homens, o que é algo muito, muito péssimo, e o Brasil é o que menos, percentualmente, aumenta o número de mulheres na política, apesar de crescer muito. Se você olha comparativamente a América Latina, o mundo, o Brasil cresce a passos lentos na participação feminina na política, por isso que pode ser até um discurso um pouco perigoso, né? Podemos eleger mulheres só porque são mulheres, porque, enfim, não importa no que você vai querer votar ou no que você acredita, você vai com certeza encontrar mulheres ótimas para votar e para elegerem, que podem fazer o trabalho tão bem ou melhor do que um homem. Tem mais pergunta? A gente tem duas perguntas, uma do Félix e uma do Bruno. Eu vou ler as duas para a gente responder, tá bom? Do Vini, né? Não apenas o exemplo atual da desistência dos Sanders, mas também após a crise de 2008, o fracasso do movimento da esquerda, como o 99%, né? Não indicaram uma insuficiência dos movimentos de esquerda moderada em propor alternativas factíveis para esse tipo de crise? Se sim, vocês acreditam que uma maior radicalização ou polarização a partir da esquerda, no sentido revolucionário, pode representar oportunidade para o protagonismo político das mulheres? E o Bruno perguntou se é sabido que os partidos possuem muita dificuldade de completar a cota de candidatas. A cota não incentiva as candidaturas laranjas? Quer aproveitar e responder essa, Tatá? Pode ser, e aí vocês respondem as outras, que eu acho que eu já falei bastante. Não, a gente entende que, na verdade, não é uma dificuldade em ter boas candidatas que levam aos partidos a ter mulheres laranjas ou não. Muitos partidos agem corruptamente, e isso independe das mulheres. Na verdade, elas são mais vítimas do que agentes de corrupção, enfim, ou agentes de fazer as candidaturas laranjas. O que precisa é de uma maior competição entre essas candidaturas, né? Então, mulheres se mostrem, quanto mais mulheres quiserem se candidatar e desejarem se candidatar e pressionarem, fiscalizarem os partidos, a tendência é que haja uma menor corrupção e uma maior transparência nesses partidos, e outras formas de legislação que possam proteger mais as mulheres, como, por exemplo, ser o corruptor das mulheres laranjas, que seja investigado e julgado, e não as mulheres que foram coagidas, por exemplo, a serem laranjas, ou mudar, como eu falei, né, a passar a se reservar cadeiras entre as eleitas e não entre as candidaturas.
Mas, para mim, tudo isso é muito difícil de imaginar sem uma reforma partidária mesmo, né? Porque é isso, são muitos partidos. Eu desafio aqui qualquer um, incluindo o Iglesias, a falar os nomes de todos os partidos políticos que tem no Brasil e ver se alguém sabe. É muito difícil, porque a cada mês quase surge um partido novo. Enfim, ou eles se juntam, ou eles mudam de nome, e aí mudou de nome, você nem sabe mais de que partido se trata. E é muito cômoda a situação dos partidos hoje no Brasil, enfim. E é isso, então os partidos precisam de reformas abrangentes e não se pensar que as candidaturas laranjas são os problemas, porque existem muitas mulheres dispostas a candidatarem e a completar a chapa, e existem inúmeros relatos, inclusive, de partidos que fazem de tudo para não deixar as mulheres se candidatar, que trapaceiam, que falam para mulheres que inscrevem elas no TSE, enfim. Então, acredito que as mulheres são muito mais vítimas do que agentes de corrupção nessas questões de laranjas. Quer responder outra, Tamara? Posso responder. Eu acho que sempre pode ser uma janela de oportunidade, mas acho que a gente não pode perder de vista que existe muito machismo dentro da esquerda também. Então, não adianta também a gente achar que só por ser revolucionário necessariamente é feminista. Então, não é uma associação imediata. A gente pode ter um governo que pode ser mais revolucionário à esquerda, mas ele pode conter machismos estruturais como nós mesmas, né, vivemos dentro de partidos de esquerda, né, eu, Tatá, que militamos muito tempo dentro de partidos de esquerda, também sofremos, né, então eu acho que precisa ter uma visão, né, do processo revolucionário que de fato inclua as mulheres, que o próprio processo seja revolucionário no sentido de não recriar, né, estruturas hierárquicas, machistas e, enfim, como a gente vê acontecer nos governos mais conservadores. Então, sim, eu acho que uma maior radicalização, polarização na esquerda pode dar mais protagonismo para as mulheres, mas a gente também vê diversas mulheres tendo protagonismo dentro de governos conservadores, e não por isso elas são, né, revolucionárias. Então, acho que a questão não é relacionada nem só ao âmbito do progressista ou do conservadorismo, mas como que a estrutura interna dos movimentos acolhe e dá protagonismo para essas mulheres. É isso. Só fazendo um adendo, que, enfim, é uma impressão pessoal e até um embate quase que eu tenho com o Ministério Público de São Paulo, o que caracteriza uma mulher laranja, para a gente não cair em questões classistas. Tem mulheres que investem um dinheiro alto em eleição e tem muito poucos votos, mas tiveram voto e fizeram campanha. Eu não considero uma mulher que fez voto, que pediu voto, fez campanha e obteve poucos votos como uma candidatura laranja, né? Uma candidatura laranja é uma candidatura que não existe, às vezes recebe 0 votos, nem a própria pessoa vota nela. E muitas das candidaturas, por virem de mulheres com menos recursos financeiros, menos conhecidas, e de partidos corruptos, foram consideradas laranjas e hoje respondem ao processo, sendo que existem mulheres, né, exatamente na mesma situação, com que colocaram exatamente o mesmo valor e tiveram exatamente ou até menos votos e que não são investigadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, eu acho que é uma discussão aí para se fazer, para ter critérios mesmo, para que não se caiam também numa questão que qualquer mulher pode ser punida, mesmo tendo feito campanha, porque existe um entendimento que ela é laranja, entendeu? Porque o que é laranja? Acho que a gente discute isso também. Maravilha. É isso, gente. Quer encerrar, Iglesias? Flávia, não sei se quer falar mais alguma coisa. Aguinaldo, vou agradecer todo mundo para a gente finalizar. O Bruno tem, mas eu acho que a Aparecida tinha feito um comentário, não é? Isso, ela falou, concordo, deveria ter mais mulheres na política e em gestão política, envolvendo projetos que saiam do papel. Também concordamos 100% com isso. Se o Bruno quiser fazer a pergunta dele para a gente finalizar. A gente modera, lê as perguntas, o Iglesias vai pedir demissão do trabalho dele. Não, mas o Bruno não quer fazer Ele vai uso da falar palavra? como as mulheres e o movimento feminista apoia candidatas do campo de direita. Eu acho que uma coisa é o campo feminino, o movimento feminista, e outra coisa é você ter
candidatas apoiadas e mulheres candidatas, né? São dois campos completamente diferentes. O movimento feminista não necessariamente tem candidatas feministas, geralmente tem candidatas que geralmente são mulheres e que se aliam aos ideais do movimento feminista. Não podem ter mulheres do campo da direita ou do campo conservador que são apoiadas por outras mulheres. Aí tem um mundo de discussão sobre o que é feminismo, o que é o movimento feminista, o que é ser conservador, o que é ser progressista. Eu lembro do caso da Aline, do PSDB, né, que é uma mulher negra, que foi candidata a deputada estadual ou federal, e ela é uma mulher que está num partido conservador e tem essa discussão em torno dela, né? Então, eu acho que é uma discussão muito mais cheia de nuances do que movimento feminista, candidata de direita. Eu acho que tem muitos meios termos aí. E também o que é apoiar, né? Porque Exato. a gente, na Brasiliana, a gente tenta deixar isso muito aberto e muito livre, porque a gente entende que justamente quem mais precisa de formação é o campo da direita e do centro. Então, a gente se intitula feminista, faz formações e eventos abertos, e se uma mulher do campo de direita quiser participar, ela não vai ser barrada em nenhum momento. Então, é também como as mulheres do campo de direita mesmo assim tem essa demanda por mais formação, mesmo aquelas formações que se intitulam feministas. Então, a gente recebeu inscrições do PSL ao PCB e a gente vê que, enfim, as mulheres elas agem de forma superpartidária muito mais do que os homens e elas têm essas barreiras muito menos colocadas. Então, a gente dialogou e teve no evento, até como palestrante, mulheres que eram do MDB, mulheres que eram do PSOL, e é muito mais aceito, é muito mais tranquilo, é muito mais, não, mas eu tô aqui para aprender, e eu tenho minha defesa, eu entendo a dela, mas para mim tudo bem, e a gente vê que é realmente outro ambiente que a gente estava habituada, que é o ambiente partidário e não superpartidário, que é muito, não, eu vou fechar com quem está no meu partido, com quem está na minha corrente, com quem está no meu grupo, independente de quem seja, se é homem, mulher, enfim, mas tem que ser desse meu grupo. E a relação entre mulheres é muito diferente, então a gente tenta deixar o mais amplo possível, porque a gente entende que todas deveriam acessar formações feministas se a gente quer, de fato, formar e furar a bolha e falar para quem mais precisa e mais demanda. Falando um pouco, assim, das experiências que a gente teve no curso, eu acho que a política para as mulheres é um espaço muito menos violento do que outros espaços que a gente está acostumado a disputar. Assim, no curso que a gente fez, que a Tamara citou no começo do ano, a gente teve 9 encontros e nós tínhamos pessoas que aí ocupavam uma classe média como se a gente não conseguia pagar a própria passagem para ir para o curso. E aí a gente viu com os nossos olhos mulheres que tinham condição, que eram de partidos mais de centro ou de mais direita, financiando passagem de mulheres que eram de esquerda, abertamente feministas, abertamente do movimento negro, para que elas pudessem acompanhar o curso. Então, é muito difícil também a gente sentar aqui e dizer, não, esse não é um espaço para elas, porque nós é um espaço de diálogo, de democracia e um ambiente para todos. Perfeito. A Cássia fez um comentário. Eu ia falar isso. Eu ia responder esse comentário. Desculpa. Pode ir, amiga, no comentário eu comento. O problema é que a gente vê bastante justamente homens do campo da esquerda desqualificando candidaturas de mulheres que não se identificam com bandeiras que consideram como válidas para eles. Exato, Cássia, esse é um problema que a gente precisa parar, né, porque a gente vê muitas pessoas da esquerda justamente falando isso, mas vou votar em mulher, e se qualquer mulher, e se a mulher for de direita, e se a mulher não sei o quê, e tudo isso, na verdade, é para defender o mesmo candidato, homem, classe média alta, heterossexual, que a gente vota há tantos anos, e eu sei disso porque eu, grande parte da minha vida, fiz campanha para esses candidatos, porque sempre acreditei no trabalho deles. Até que eu percebi que essa não é a realidade, que tem muitas mulheres incríveis, extremamente capacitadas, extremamente de olho na sociedade, com conversas abertas, sinceras, e que são opções extremamente viáveis. Eu acho que a gente viu muito isso na eleição passada e consegue ver como o PSOL, por exemplo, consegue entender isso e assimilar isso de uma forma muito mais fácil do que o PT, e a gente vê isso com o crescimento da própria bancada do PSOL na Câmara Federal, né, e como a bancada do PSOL tem paridade de gênero, por exemplo. Então, como alguns partidos conseguem assimilar, enquanto outros acabam se blindando e colocando mais o IC, e será que essas mulheres são boas? Muito jovem, mas é mãe, mas não sei o quê, e isso só vai reforçando, na verdade,
a desigualdade de gênero na política e o fato de serem muito mais homens do que mulheres. Podem mandar as perguntas, gente. E obrigada pelo comentário, Cássia. A Carla falou que tem uma pergunta, e o Agnaldo também. Vocês falaram da percepção regional. Dá para aprofundar mais? Professor, só me recapitula que percepção regional. Já falei tanta coisa que eu já não sei se entendi a pergunta. Eu vou abrir o microfone. Não, vocês comentaram que vocês tiveram contato com mulheres de outras cidades, do interior, enfim. Ah, sim. É sobre isso. Tá, bem legal de contar isso. Pois é, cada curso que a gente vai é bem diferente. Eu acho que eu fui a única que consegui nas 3 cidades, né, que foi São Paulo, Maringá e Marília. Em São Paulo era muitas mulheres que não eram filiadas, interessadas em política, que não chega a ser um preconceito partidário, mas sem uma vontade de fazer aquela política partidária. Então a gente foi para uma turma de quase 60, mais de 60, né, 60, 80 mulheres, e que muitas acabaram no processo falando, não vou me candidatar, desistir, porque foi um processo de fato formativo, né? Então a gente falou, é para estar aqui, não é para estar aqui, quem vai estar aqui, quem não vai estar aqui, para elas mesmas falarem isso e se decidirem nesse processo. E a turma de São Paulo, a gente viu que deu de 60, 80 mulheres que queriam ser candidatas, 12 de fato por aí confirmaram que serão candidatas. E, bom, minha câmera tá ligada? Tá, né? Achei que estava desligada. E já em Maringá, a surpresa foi quando eu cheguei lá, de uma turma de 60, 70, a maior parte ali queria só se informar mais sobre política, conhecer mais, participar de uma formação. E só tinham 2 ou 3 mulheres lá que serão candidatas, e que já tinham, sim, muita trajetória política, muita trajetória... Desculpa, o microfone é aberto. É da casa. Cássia, muta seu microfone. E aí já tinha, e lá era uma turma muito diferente, era uma mulher que era secretária de mulheres do PT, outra que era candidata a vice-prefeita pelo PCdoB, enfim, mulheres que sabiam muito bem o que queriam, e que até falei, meu Deus, mas o que eu vou falar aqui, né, porque eu já estava acostumada a fazer formação com uma turma que era realmente estreante, de querer saber mais e de conhecer mais. Em Marília foi bem parecido com o público de Maringá, mulheres de movimentos sociais tradicionais, como o MST, do próprio coletivo que se formou na cidade, que também queriam muito mais obter formação, e uma ou outra queria ser candidata, e também aproveitou aquele espaço para juntar, né, quem quer trabalhar numa candidatura e ser voluntária, e quem de fato vai ser candidata. Em São Paulo foi o que eu senti mais heterogêneo, com muito mais insatisfação política, e muito mais eu quero entrar para transformar a política, ao invés de me somar àquela mulher que já foi candidata, que já é filiada, mas isso no começo do processo, no final acabou filtrando bastante, e uma impressão de agora, assim, se me vem à cabeça, não sei se a Tamara e a Flávia podem concordar, no fim, a maior parte das mulheres que decidiram ser candidatas são candidatas mais de fora do sistema, são mulheres, negras, pobres, então que talvez tenha essa dificuldade de se ver fazendo a política partidária, de se ver aceita num partido, de se ver sendo olhada de igual para igual, e por isso também tinha um pouco essa questão de, eu vou ser candidata, é tão difícil, né, não tem ninguém que me apoie, e aí nesse processo de curso a gente conseguiu se apoiar bastante. Gente, eu tô com 4% de bateria, se eu sumir é porque eu fui carregar meu celular, mas a Tamara e a Flávia dão uma seguradinha aqui no final. Eu falei para a Carla fazer a pergunta dela, que o Iglesias também fez uma. Como vocês veem a briga entre Joyce Hasselman e a Carla Zambelli? Estariam elas repetindo uma velha lógica que opõe mulheres desde cedo? Ou seria disputa por poder e protagonismo no campo da direita? Com certeza, gente. As mulheres são poderosas. Você acha que o quê? Elas estão brigando por protagonismo dentro do partido. E é isso. Acho que a gente pode ter uma lógica de rever isso com os olhos por fora, de ser uma briga de meninas, porque é o que o nosso pensamento machista estrutural leva a gente a ver, mas eu tenho certeza que ali é briga de cachorro grande. Carlo, acho que os partidos ainda não conseguem assimilar exatamente, acho que as mulheres nos partidos que estão chutando a porta com algumas questões, e acabam assim tomando alguns espaços. Como vamos fazer, pelo amor da deusa, para que as mulheres tenham mais espaço nos partidos de esquerda? Outro dia eu estava acompanhando uma candidata que é o
eu faço a campanha dela, e ela falou que estava numa live, né, numa discussão interna do partido, ela falou, eu não aguento mais isso daqui. Eu falei, amiga, mas fica aí, porque se a gente não ficar, é isso, assim, é pé na porta. Uma coisa que a gente aprende, e acho que GPP ensina isso muito pra gente, a hora que a gente tira um pedacinho do nosso pé, alguém vai lá e põe o pé em cima. É assim que funciona dentro da política. Então, assim, a gente tem que ir fazendo centímetro por centímetro e ir peitando e se colocando dentro dos espaços e falando e tendo a autoestima que eles têm para ocupar esses espaços. É muito cansativo, dentro do meu próprio partido, que até hoje eu sou filiada, eu não tive estômago para fazer essa disputa, porque é isso, né? É exaustivo, né? E para as mulheres, ainda mais com carga de trabalho mental, trabalho em casa, tripla jornada. Mas é isso, eu acho que a rede das mulheres da política na Brasilianas tem muito esse papel, né? De ser um lugar para as mulheres desafogarem e poderem compartilhar as experiências e verem que elas não estão sozinhas. Isso que você, né, passa dentro de uma instância partidária é o que eu e a Tatá passamos, é o que a gente passa, mas assim, se a gente desistir dessa luta política, não vai ter ninguém para representar a gente ali dentro. Então, paciência, resiliência e constância, e certeza de que a gente está construindo uma política melhor. Infelizmente, essa é a resposta que eu tenho para te dar, Carla. Isso me lembrou muito, Carla e Tamara, nosso último encontro da rede que a gente fez, que a gente levou a Janeiro, inclusive, quem não conhece, por favor, pesquise. É uma mulher incrível, uma mulher negra de Jundiaí, vai sair candidata a vereadora agora. E ela é filiada ao PT e ela fez essa discussão, assim. A gente estava numa roda de conversa, estava todo mundo ali apresentando as suas angústias, de como os partidos, não importa se de esquerda ou direita, as mulheres não têm esse espaço. E ela abriu a voz, ela que é a secretária de Juventude, né, nacional, se eu não me engano, e ela falou, é importante que os partidos deem esse espaço, mas é importante que as mulheres ocupem esse espaço e que elas façam uma disputa interna. Porque se não tem mulher para decidir, não vai ter decisão que favoreça mulheres. É simples. Exato. Então, é difícil, mas ela precisa acontecer para que as decisões se descentralizem de uma forma não só mas dentro da instituição partidária também. Aproveita que a gente está fazendo muita live, dá um mute, dá um berro, assim, na hora que fica nervosa. Depois volta. Achei que você ia divulgar as nossas redes sociais, Flávia. O Wagner mandou uma provocação aí. Cadê? É claro que é disputa por poder, mas discordo um pouco, Tamara. Uma chamou a outra de louca, a outra chamou a primeira de prostituta. São discursos complicados, são discursos complicados e revelam uma lógica de machismo cultural, no fundo, para fazer esse tipo de discussão. Mas eu não acho que seja puramente chamar a outra de louca porque acho que a outra é louca. Também é uma forma de você construir uma determinada imagem, uma determinada posição dentro do teu campo partidário ou político. Né, Tamara? Tantos homens já chamaram mulheres assim, a gente nunca discutiu, não vamos eleger mais homens. Exato. Porque eles exato. Então, acho que é difícil a gente tentar aplicar regras diferentes e lógicas diferentes, enfim, lentes diferentes para as mulheres, porque senão a gente vai criar mais barreiras ao invés de criar mais possibilidades delas serem eleitas. Infelizmente, essa forma de desrespeito vai existir sempre, né? Por mais que a gente eduque, conscientize para que não ocorra, e ela vem de homens e mulheres, então, enfim. Então, não vamos eleger mais ninguém. Não pode, né? Acho que não dá, não faz sentido. Então, acho que é o que a gente se opõe, de certa forma, Iglesias, porque realmente não dá para essas mulheres terem esses discursos, mas também não dá para os homens terem esses discursos. Eles ainda são a maioria. Você vai olhar o que é a nossa lespe, né? Quem são esses homens que estão aí? Em nenhum momento a gente se propôs, não vamos eleger mais homens. Já deveríamos, eu acho que deveríamos, mas não é fazer o quê? É uma democracia. Fazer o quê, né? É uma democracia. Usam os mesmos qualitativos entre eles, não? Exato. Aquela cena ridícula do Mamãe Falei na tribuna, gente. Por que a gente passa tanto tempo falando da Carla Zambelli, que chamou outra de louca, e não fala tanto tempo do Mamãe Falei, sendo extremamente desrespeitoso na tribuna, né? Então, assim, as réguas são muito diferentes. Então, acaba sendo mais uma forma da sociedade machista responsabilizar só as mulheres por um comportamento que, na verdade, infelizmente, é coletivo, né? Exato. E ainda vem perguntar pra gente a resposta disso. Não tem, gente. Não são ainda muito menos as mulheres da esquerda que vão ter resposta para esse tipo de coisa.
Eu acho que a gente podia fazer, eventualmente, uma última rodada de perguntas, caso elas ainda existam, porque a gente já está quase completando 2 horas de encontro, né? Acho que já está na hora da gente encaminhar. Sim. Sim. Eduardo Bolsonaro que fez um discurso péssimo e o Bruno perguntou qual o episódio citado. Foi quando o Arthur Duval, que é o deputado, acho que ele é pelo PSL, que é ele é vinculado ao Movimento Brasil Livre, do DEM, desculpa, ele fez uma provocação durante a reforma da Previdência, e aí o Barba, que é um deputado do PT, acabou saindo na mão com ele em cima da tributada da Lespe, assim. Então, assim, briga de menino e menino, aquela briga foi bem pior do que briga de menina chamando uma de louca e a outra de, enfim, não sei o quê. Se a gente falar das brigas da direita, precisa de uma outra live. Sugiro aí anedótica. Eu proporem uma nova live só de tretas políticas da direita. Vou me deliciar, vou preparar essa pipoca. pelo menos vai ser um pouquinho mais irônica e divertida, né? Alguém tem mais perguntas para encaminhar ou a gente pode encerrar? O Iglesias mandou aí a referência do episódio. Obrigada, Carlos. Obrigada, boa noite. Eu ia falar parabéns também, sabe? Obrigada por quem participou. Eu tô com fome, eu tô naquele momento que meu cérebro já... Estava comentando com a Flávia que achei que a live foi um momento muito bom para a gente também se apresentar enquanto brasilianas, algo que a gente ainda fez muito pouco para a comunidade, principalmente de GPP, que é da onde a gente vem. A gente trabalha muito com mulheres e política no momento, mas a gente quer cada vez mais começar a trabalhar também com políticas públicas para as mulheres, até a eleição e o início de novos mandatos ano que vem vai ser um momento que esperamos muito bom para isso, então cada vez mais a gente quer se aproximar desse conhecimento todo que a gente obteve ao longo dos anos, enfim, que obtém até hoje. E é isso, né? Acho que a gente agradecer porque a gente pode apresentar um pouco o que a gente faz, o que a gente quer fazer, a importância, porque aí, o que eu acho que une a gente nessas loucuras de fazer um monte de coisa sem dinheiro e sem fundos é perceber a importância do que a gente faz. E sugerir que cada vez mais a nossa comunidade acadêmica, o curso, estude mais mulheres e políticas públicas, porque elas têm um impacto enorme, né? Enfim, acho que o Aguinaldo pode falar melhor das teorias econômicas, de como, quando se investe R$1 entre os mais pobres e quando se investe entre os mais ricos, os resultados, e como as mulheres, elas acabam investindo muito mais do dinheiro delas, né? Enfim, gastando totalmente, porque elas são responsáveis não só por suas próprias compras, como dos mais velhos, das crianças, enfim, e de benefícios econômicos, sociais e políticos que tem com a eleição e com mais mulheres na política, e aí é muito bom que a gente tenha essa oportunidade, que mais pessoas estejam junto com a gente aqui, dando importância a esse debate, que a gente sempre sente falta na graduação e no curso, e estar aqui hoje é um prazer enorme. Bom, eu queria agradecer imensamente a Thaisa, a Tamara, a Flávia, ao Wagner por tomar a iniciativa na organização desses encontros, que já estamos no segundo, teremos mais 2, né? Um no próximo domingo, com o Vinícius, e o outro na terça-feira. Estão aí todas e todos convidados. A gente manda o link algumas horas antes. Muito obrigado a todas. Muito obrigado à seleta plateia que acompanhou também. Fantástico, né? Perguntas e participações muito interessantes. Acho que a gente está um bom caminho, né, Wagner? Muito bom caminho. Eu tô, assim, a gente fica feliz e até quase, eu diria, fico emocionado, né, de ver vocês 3 meninas que a gente conheceu quase que adolescentes, né, pós-adolescentes, hoje tão afiadas, tão qualificadas, né, tão maduras para o debate, com tantas ideias tão bacanas, tão interessantes, né, é muito legal. Uma pena que outros professores não puderam estar aqui, mas a gente vai reforçar para que eles assistam depois a gravação, para poder ver isso também, né, para poder ver como que
que vocês estão trilhando caminhos aí tão bacanas, tão bons, né? E a luta de vocês é uma luta muitas vezes inglória, difícil, né? Mas é uma luta fundamental, né? A ideia que a Thaisa colocou é uma ideia que eu vou perseguir agora, assim, na minha cabeça, em todo lugar que eu puder falar, vou falar de a gente batalhar para ter 50% das cadeiras destinadas às mulheres nos parlamentos. Acho que hoje é uma utopia. Professor, o México é um caso super interessante. México, a Argentina tem tudo a ver com a América Latina. Eu já sugiro que vire aí um subtópico das suas aulas da América Latina. Tem muitos casos muito legais. Estou nessa consultoria agora aprendendo bastante. Sim, A Thaisa. Raquel Sobral entende bastante disso. Pode conversar com ela. Ah, que legal. A Raquel que vai estar com a gente na terça-feira, junto com a Natália e com a Cássia. A Natália não pôde estar aqui hoje porque tinha um outro compromisso, mas legal também que todo mundo que está nessas mesas está aqui hoje, né? O Vinícius também está aqui. E na terça-feira, no sábado, no domingo, 19 horas, o Vinícius falando de soberania popular, estado de exceção, etc. E na terça-feira que vem, nesse horário, Cássia, Natália e Raquel falando da pandemia e as populações vulneráveis, né? Só uma coisa, a Bolívia, antes de tudo que aconteceu na Bolívia recentemente, era o país na América Latina, e se não me engano, era o primeiro ou segundo país do mundo com a maior representação de mulheres no parlamento nacional. Eu acho que elas chegavam a passar os 50%. A Bolívia é exemplo mundial mesmo, de participação política das mulheres. É bem interessante, como, na verdade, não tem nada a ver com questões econômicas a participação feminina. Claro, claro. E talvez se o Evo Morales não tentasse ter a reeleição, eu sempre pergunto isso para os meus amigos latino-americanistas, poxa, não tinha uma mulher indígena, uma liderança de tantas deputadas, tantas senadoras, que pudesse ser a candidata à presidência? Talvez, se esse processo tivesse sido construído, aquilo que aconteceu na Bolívia, onde o governo foi tirado do poder, não, né, um golpe de Estado, enfim, não tivesse acontecido, porque um processo que é revolucionário, ele depende não só da figura de uma pessoa, e a revolução necessariamente, aí dialogando um pouquinho com o que o Vinícius trouxe, eu acho que a gente cada vez mais vai ficando convencido de que a revolução será feminina e feminista, sim, né? As mulheres são responsáveis pela maior parte do trabalho que Vocês conduz... que se cuidem, então. Mas é verdade, mas as mulheres são as maiores responsáveis por quase todas as funções fundamentais para a reprodução material da sociedade, digamos assim. Né? E tem algumas teorias que dizem que o número de mulheres nesses países, se não me engano, Angola é outro, enfim, países que a gente não esperava, né, como Bolívia, é alta porque as mulheres têm outros papéis na sociedade, inclusive econômicos, de liderança familiar, enfim, e eles já estão acostumadas com essas figuras, mulheres fortes, inclusive na política. Então, na verdade, como a gente tem que desconstruir muito, né, não só na política, como na sociedade, como na economia, e mulheres ocupando mais espaços, não só em políticas para as mulheres, para que a gente possa realmente ter mulheres nessas posições de poder. A gente ainda tem... Gente, o Brasil, se você fizer uma pesquisa de 5 minutos, você abre uma ONG no assunto, como eu, a Flávia e a Tamara estamos fazendo, porque você fica, meu Deus, não é possível. E é possível, a situação é horrível. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe a importância. Desculpa, Aguinaldo, te interromper, mas a Bárbara, que é uma querida também, que bom que você está aqui, Bárbara. Ela está falando de Uganda. A Uganda tem um dos maiores números de mulheres no poder no mundo. Atentar-se a isso é bom. Ai, Bárbara, é muito bom você estar aqui também. A gente estava assim, nossa, mas vamos nós três mulheres brancas, só mulheres na política. E a gente, todas as atividades nossas que a gente organiza, a gente tenta ter essa representatividade, né, porque é muito importante. E, se eu não me engano, agora também tem uma egressa de GTP que apresentou TCC no tema, a Beatriz, né, Cupralon, e é uma pessoa que eu tô para... Isso, ó... Isso, e é uma pessoa que eu tô super para conversar, porque eu acho que ela pode já dar uma formação também na Brasilianas e falar um pouco do TCC dela, porque pra gente é isso que é importante, né, ter cada vez mais mulheres que possam falar sobre esse tema e que sejam de outros recortes, porque assim que a gente vai poder avançar. Então, muito bom você estar aqui, saudade sua também. Eu tava na banca da Beatriz, o trabalho dela é muito bom, vocês devem realmente buscá-la para incorporar as discussões de raça dentro desse debate, que é muito interessante. Tem o pedido do Matheus sobre bibliografia. Né? Depois, a hora que a gente disponibilizar o vídeo, a gente também pode grudar ali um material bibliográfico que vocês indicarem.
Pode ser? Claro. Ah. Gente, eu tô com live desde as 8 da manhã, Acho que tá na hora. Deu minha hora, gente. Obrigada, foi muito legal Muito obrigado. e contem com a gente. Bom feriado. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Slides e os referentes. E obrigada a todo mundo. Boa noite, boa Páscoa, boa quarentena. Parabéns, Tchau, meninos. gente. Foi excelente. Obrigada. Obrigada, Obrigado. Iglesias. Beijo. Obrigado a vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Iglesias. Boa noite. Tchau, Aguinaldo. Até logo. Tchau, professores. Tchau, Thaís. Tchau. Tchau, Thaisa. Tchau. Tchau, Flávia. Boa noite. Tchau para todo mundo. Tchau, gente. Cuide-se aí, Ediane.